Olá, amigos de Carta Capital. Eu sou Fabiola Mendonça, repórter de Carta Capital no Nordeste, e hoje vamos falar de um tema que muito interessa a classe trabalhadora: o fim da escala 6 por 1. No último dia 22, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou duas propostas de emenda constitucional que propõem a redução da jornada de trabalho para 36 horas. Paralelamente às PECs, o governo Lula encaminhou ao Congresso um projeto de lei em regime de urgência que trata do mesmo tema. Para falar sobre este assunto, convidamos o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, autor de uma das PECs aprovada na Comissão de Justiça. Deputado, seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar o convite de Carta Capital neste 1º de maio, Dia do Trabalhador, para falar sobre um tema tão necessário e importante para a classe trabalhadora. Eu que agradeço o convite da Carta Capital, na pessoa da Fabiola Mendonça, uma grande oportunidade de trocar ideias e saberes em relação a esse tema que eu julgo ser o mais importante desse século para os trabalhadores brasileiros. O fim da escala 6 por 1 ele ganhou uma dimensão maior com a campanha do VAT, né? Vida Além do Trabalho, do vereador do Rio de Janeiro, Henrique Azevedo, mas a sua proposta ela é anterior, né, a esse movimento do VAT. Eu queria que o senhor falasse um pouco o que diz cada uma dessas propostas e se é possível compilar todas elas num só projeto. Então, Fabiola, é bom colocar aqui o marco temporal que eu apresentei a nossa emenda constitucional. Foi em 2019. Em 2019, nós tínhamos no país 2 dígitos de desemprego, desgoverno do Bolsonaro, e naquele momento eu apresento a redução da jornada de trabalho de 44 horas para 36 horas, dentro de um prazo de 10 anos, 2 anos de implementação, e a cada 1 ano a redução de 1 hora semanal de trabalho, chegando aí à meta da redução de 44 horas para 36 horas, e colocando um ponto final na escala 6 por 1. Quando surge esse debate, vida além do trabalho, a minha PEC inclusive estava tramitando na CCJ, surge um movimento naquele votação histórica em outubro de 2023, houve uma manobra regimental e o projeto foi retirado de pauta. Que na verdade, quando não querem votar, porque o mérito é muito forte, muito importante, muito simbólico. Não houve uma derrota da emenda constitucional, mas houve uma retirada de pauta e nós perdemos por 2 votos. Logo após, eu criei uma frente parlamentar em defesa da redução da jornada de trabalho com todas as centrais sindicais no país, e também comecei a negociar com todas as confederações empresariais. Naquele momento, eu era relator da reforma tributária sobre o consumo de bens e serviços. Logo depois surge o VAT, e o movimento liderado pelo hoje vereador Henrique Azevedo, com depoimento e convivência prática de ter sido um trabalhador explorado pela escala 6 por 1, esse movimento passa a ser também capitalizado pela deputada Érica Hilton, que em 2025 apresenta a emenda constitucional de número 8, que também propõe a redução de 44 horas para 36 horas, 4 tipos de trabalho e 3 dias de descanso. Em dezembro de 2025, o Palácio organiza, então, uma reunião de diálogo com todos os ministérios envolvidos na temática do mundo do trabalho, da Secretaria-Geral, a Previdência, Comunicação, a relação e articulação política, junto com os autores, a deputada Érica Hilton, a deputada Daiane, o senador Paulo Paim e eu como autor desta primeira iniciativa no Parlamento Brasileiro. E nesta reunião, eu sempre defendi, porque eu tenho participado desses debates desde 2019, então sempre tem várias contas dos impactos econômicos para os setores de serviço, comércio, indústria. Então, nós decidimos, junto com o presidente Lula, que a nossa convergência seria, então, pela jornada de 40 horas, ou seja, pela redução imediata de 44 horas semanais,
para a redução de 40 horas semanais de trabalho, e pelo fim da escala 6 por 1 e pela escala 5 por 2. Lógico, permitindo várias combinações, de acordo com as convenções coletivas, os acordos coletivos. Então, esse é o nosso ponto hoje de partida. De 7 anos depois, em 2026, o presidente Hugo Mota, então, ele nomeia o relator Paulo Aze para a primeira emenda. Quem lidera pelo regimento interno sempre assuntos correlatos é a primeira iniciativa. Então, a emenda constitucional 221 de 2019, ela recebe no dia 22 a admissibilidade por consenso, e no dia 24 o presidente Hugo Mota, então, cria a comissão especial. Esta comissão deve ser instalada esta semana, amanhã, deve ser nomeado um presidente, um relator, e aí amanhã mesmo eu já estou aqui com uma emenda à emenda constitucional, acabei de confeccionar, estou aqui fazendo os últimos ajustes. O que que eu quero nessa emenda à emenda constitucional de minha autoria? Estou trazendo para o mérito, para o debate, as proposições que o presidente Lula apresentou, que é fruto de um acordo, que é a redução de 44 horas para 40 horas e o fim da escala 6 por 1 pela escala 5 por 2. Então, esse é o meu compromisso com o povo brasileiro. Deputado, só para ficar claro, a sua proposta de emenda constitucional, ela propõe 36 horas semanais. O PL que o governo encaminhou propõe 40. 40 horas. Vocês estão chegando num acordo para fechar em 40 horas, é isso? Sim, eu estou apresentando uma emenda à minha A emenda sua própria constitucional, proposta. trazendo o texto do PL do governo, porque eu defendo que esta alteração se dê por emenda constitucional. Por quê? Porque a jornada de trabalho, ela tem previsão constitucional, ela tem um teto. Lá está expresso 44 horas e permitindo livre negociações e acordos coletivos. A questão, Fabíola, é que os setores que ganham menos e trabalham mais, que são 31,7 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, não conseguiram, na livre negociação, nos acordos coletivos, a redução. 2/3 dos trabalhadores brasileiros, nós temos aí 105 milhões de trabalhadores, já conseguiram sim a redução para 5 por 2 e 40 horas. O que eu tenho dito é o seguinte: 5 por 2 e 40 horas já é regra. A exceção recai sobre aqueles trabalhadores que trabalham mais e ganham menos. A Folha de São Paulo publicou a pesquisa do IPEA, e trabalhadores que têm jornada de 44 horas, comparado com os trabalhadores da jornada de 40 horas, ganham 58%, na média, menos salários. Portanto, nós queremos proteger os trabalhadores com menor escolaridade e trabalhadores com maior jornada de trabalho e com menor remuneração. Parece paradoxal, mas não é. No Brasil, quem trabalha mais ganha menos, quem trabalha menos ganha mais, e quem trabalha menos é mais produtivo, 84%. Pesquisas têm comprovação científica, evidência científica, como também quem trabalha menos entrega as suas obrigações operacionais no tempo, no prazo. A Câmara ela encaminhou as 2 PECs, a sua e a da deputada Erika Hilton. Você falou agora desse ajuste que vai fazer na sua própria proposta para poder, dialogar melhor com o PL do governo. Como é que fica agora essa tramitação? O PL do governo, vai estacionar e a tramitação vai ser acelerada só com as PECs? São duas matérias legislativas distintas, né, que têm tramitações específicas, né. O PL, ele tem que passar pelas comissões permanentes. A emenda constitucional, ela é submetida a uma comissão especial. Tudo indica que nós vamos vencer o prazo de urgência constitucional via PEC antes dos 45 dias. Se o calendário for mantido e ele está sendo cumprido, desde quando o presidente Hugo Mota se comprometeu em nomear o relator, ele estabeleceu um calendário. E esse calendário está sendo cumprido. Tudo indica que no mês de maio, no mês do trabalhador, que nós homenageamos o maior patrimônio desse país, de uma nação,
que são os trabalhadores, de fato, a gente tenha as condições objetivas, as convergências objetivas. E eu acho que a convergência objetiva expressa no PL do governo do presidente Lula, esse é o acordo possível para essa década, vamos dizer assim, desse século, que é essa redução para 40 horas e 5 por 2. Então eu acredito que sim, nós vamos aprovar, o fim da escala 6 por 1 na Câmara nesse mês de maio. Lógico, depois tem o Senado, 1 e 2 turnos, são 2 turnos, tem que ser textos coincidentes, ping-pong que a gente fala, e aí sim a PEC iria à promulgação do Congresso Nacional. E o senhor acha isso possível antes das eleições? Porque, assim, tem muita coisa em jogo aí, né, muitos interesses em jogo. Queria lhe ouvir um pouco sobre esse prazo, se até as eleições é possível a gente já ter isso como lei, e os dividendos políticos, né, porque é uma disputa aí entre o executivo e o legislativo. Quem ficará com os dividendos políticos dessa proposta? Primeiro, eu acredito que tenha muita desinformação. O fato é que nós temos hoje um adoecimento por cansaço físico, emocional, mental, por causa dessa escala. Eu diria até mais pela escala do que talvez pela jornada, ou pelos 2 juntos. Em média, nos últimos 5 anos, 500.000 trabalhadores são afastados por questão psicossocial. Então, eu sempre gosto de debater qual é o custo de não acabar com a escala 6 por 1. Não é o custo de acabar com a escala, é de não acabar. De não acabar é um custo enorme para toda a nação, para as famílias que têm um pai, uma mãe, um filho adoecido por estresse mental, físico, emocional, que essa escala, porque a escala 6 por 1, no século XXI, ela se torna, na minha opinião, a escravidão moderna desse século, porque nada justifica. Nós tivemos nos últimos 100 anos muitos ganhos de produtividade. Primeiro, promovido pelos avanços tecnológicos. Segundo, agora, muito rápido, a quarta revolução industrial, promovido pela inteligência artificial, seja a inteligência tradicional, ou seja, ela embarcada nos bens de produção, nos bens de capitais, nas máquinas, e agora a inteligência artificial generativa. Então é 20% de ganho de competitividade e de produtividade dos setores econômicos. Os avanços tecnológicos, pesquisa, olha a capacidade produtiva do nosso agro, dos setores da indústria, né? Olha quanto tempo era necessário, eu estive na Zona Franca de Manaus, ou então qualquer montadora. Hoje um carro é 1 minuto e pouco, está pronto. Uma moto é 16 segundos. Então, muita tecnologia. E, de fato, um mundo muito dinâmico, um mundo que exige de todos nós, da sociedade brasileira, de todos os trabalhadores e trabalhadoras, uma espécie de formação continuada permanente da mão de obra desse país. Portanto, setores mais organizados, que têm sindicatos laborais mais fortes, mais estruturados, avançaram, conseguiram o sábado e o domingo, conseguiram licença para se qualificar, mas parte daqueles trabalhadores com menor qualificação, menor remuneração e maior jornada estão adoecidos, sem perspectiva. Então, em nome deles, desses 31,7, que eu estou muito convencido que a sociedade precisa olhar. E os setores econômicos, já 2/3 de todos os setores econômicos já trabalham na escala 5 por 2. Então, são questão de ajuste. Os impactos econômicos são pequenos, na média 4%. São menores do que o reajuste do ganho real do salário mínimo. Então, não tem esse caos que apontam alguns setores econômicos. Por outro lado, Fabíola, formalização. Os setores que precisam de mão de obra intensiva em mão de obra não conseguem hoje a formalização do seu trabalhador, porque o trabalhador está dizendo para o mercado seguinte: eu topo formalizar, mas eu quero tempo para viver, eu quero tempo de qualidade. Na escala, em especial na escala 6 por 1, o trabalhador não aparece nem na entrevista. E quando comparece à entrevista, não toma posse. Setores econômicos que
anteciparam os impactos desta alteração constitucional, desta mudança do fim da escala 6 por 1, estão quadruplicando o preenchimento de vagas. Então, isso tem um impacto em outro problema estruturante do Brasil, que é a composição de juros, a taxa Selic, a taxa básica de juros que compromete a renda disponível da sociedade brasileira nos juros altíssimos do cartão de crédito rotativo, cheques especiais, dos consignados e do próprio setor produtivo, que não consegue um juro mais com crédito mais razoável para ampliar seus negócios. Portanto, isso também resolve parte do endividamento brasileiro e do déficit público brasileiro. Então, olha para você ver como é que tem tantos impactos. Tem impacto na educação, que permite esse trabalhador usar até o sistema S da indústria, do comércio, do turismo, do transporte, para se qualificar permanentemente, porque tem espaço, tem qualidade, tem vagas, mas não tem tempo. As universidades, institutos federais, os Pronatec da vida, tem muita coisa. Então, melhora na educação, melhora na saúde, porque nós estamos falando de 500.000. Se continuar nessa tendência, nós vamos ter uma sociedade adoecida e uma pandemia de doença mental depois da Covid e também um custo enorme para toda a sociedade e sem falar aí um apagão de mão de obra no país. Então, por parte do setor produtivo, acho que tem muita desinformação, muito debate ideológico e nós vamos olhar para aquilo que interessa, que esse debate ele é um debate estruturante das novas relações do mundo do trabalho no século XXI. Nós vamos trazer o trabalhador do século XX para o século XXI. A última questão é política. O ganho político é o pacto civilizatório. Quem ganha politicamente? É o projeto de país, é o projeto de nação. Uma sociedade não pode ter tanto ressentimento. O ressentimento rompe o pacto civilizatório, rompe o pacto de nação, de país. Então, eu acredito que quem ganha é o maior patrimônio desse país, que são os recursos humanos, são os trabalhadores e as trabalhadoras. Então, eu acredito aí que é uma política do ganha-ganha, todo mundo ganha, toda a sociedade brasileira ganha, e a política ganha porque é uma política de Estado, é um programa de país, é uma política civilizatória, então eu tenho certeza que quem ganha também é a política. Deputado, o senhor falou aí do debate ideológico, eu queria lhe ouvir sobre o papel da oposição, né, nesse debate, né. A gente viu, que na primeira tentativa de votação na Comissão de Justiça, o PL e o PSDB tentou obstruir e pediu vistas no processo, né. Recentemente, os presidentes do PL e do União Brasil, Valdemar Costa Neto e Antônio Rueda, afirmaram que iriam trabalhar, né, para que suas bases derrotassem a proposta, né. Como tem sido, a atuação do centrão e da extrema-direita em relação a esse tema? É lamentável, Fabio, por quê? Eu volto a dizer, é um debate estruturante das novas relações do mundo do trabalho do século XXI. Então, ao contrário do que eles estão dizendo que vão trabalhar, eu quero dizer que eu quero trabalhar para convencê-los que esta proposta ela aumenta a coesão social e, portanto, ela fortalece o projeto de país, o projeto de nação. As eleições nós vamos disputar no dia 4 de outubro. Todos que estão lá, todos os deputados, todos os senadores, foram eleitos até o dia 31 de janeiro de 2027. Eles têm compromisso constitucional com o povo brasileiro. Então, espero que juntos possamos fazer esta convergência. É evidente que tem um debate que eles colocam, dizendo: ah, não é o momento, tem perto das eleições. Eu acredito que a sociedade brasileira e uma obrigação constitucional de um mandatário, de quem representa a nossa gente, o nosso povo, é o compromisso da publicidade, é o compromisso da transparência. Então é fundamental que numa temática tão importante para o futuro de uma nação, para o futuro do mercado de trabalho, pelo futuro do desenvolvimento, do projeto de país que nós estamos construindo, se um deputado, uma deputada, um senador e uma senadora não puder posicionar com clareza, com transparência, sua opinião, qual o momento que ele vai se posicionar? Então, quem fala que o momento eleitoral dificulta é porque, na verdade, quer enganar alguém, né? Então, nós não podemos admitir que esse argumento seja colocado, né? Nós precisamos continuar, não é porque vai ter uma eleição, até porque tem eleição no Brasil a cada 2 anos. Então,
o Brasil não conseguiria avançar nenhuma matéria legislativa. Então eu quero defender que o momento é agora, o mês é o mês de maio, homenagem, reconhecimento ao papel histórico dos trabalhadores na construção desse país e a nossa obrigação enquanto legislador de ter uma opinião desta matéria, que é a matéria mais importante para a vida do povo brasileiro. Deputado, para concluir, eu queria lhe ouvir em relação, sobre o debate em torno de incentivos, né, e tempo para a readequação dessa proposta, né, até ela ser implantada. O próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, né, chegou a falar em desoneração da folha ou promover, redução gradativa da carga horária. O seu projeto também fala em 10 anos até concluir, né, essa etapa, e ainda há quem defenda isenção fiscal para os empresários. São propostas que devem surgir na fase de emendas, né, eu imagino, né. Qual o risco de um jabuti, como se diz na linguagem política, ser colocado no projeto final? Eu sou favorável à compensação. A compensação que eu sou favorável é a compensação do ganho de produtividade. Ou eu acredito que, ao reduzir a jornada de trabalho e colocar um ponto final na escala 6 por 1, que se tornou a escravidão moderna desse século, porque o trabalhador está pedindo tempo de vida, tempo de qualidade, tempo para ficar com a família, tempo para ir à escola dos filhos, tempo para ir ao sistema financeiro, tempo para ir à cultura, à praça, à igreja, ao culto. Então, eu acredito que tudo isso aumenta a produtividade. Então, os setores produtivos vão ganhar compensação de aumento de produtividade e vai tornar os setores econômicos mais competitivos. Então, essa questão da compensação, na minha opinião, está resolvida. A segunda é a transição, a implementação. Aí sim, eu acredito que nós podemos debater. Mas é bom lembrar que eu, em 2019, eu propus a transição de 8 anos, gerando 1 hora por ano, mas eu estava falando de 44 para 36. Então eu gosto de ser sempre coerente. A minha coerência, então, já passaram 7 anos. Então, quando eu calculei, fiz os estudos técnicos para apresentar a emenda constitucional, e a ideia era 36, agora eu estou dizendo que está em minhas mãos a apresentação da emenda, a própria emenda que eu apresentei, e assumindo agora que o meu compromisso é com a redução para 40 horas e o fim da escala 6 por 1, mas pela escala 5 por 2, o que eu estou dizendo? Que estamos preparados para implementar imediatamente a redução de 44 horas para 40, né? Porque tem que pegar o contexto da minha proposição. A PEC vai girar em torno, evidente, desta minha emenda, porque ela é a primeira e é sobre ela que o relator vai dar o parecer de mérito, mas não dá para discutir ela fora do contexto, né. Segunda questão, a terceira, né, falei da compensação, da transição, e a terceira, questão é que o Brasil está maduro. O Brasil está maduro para esta implementação, né, vamos ter no debate oportunidade de mostrar os dados. O Brasil, que agora fez o acordo com a Comunidade Europeia, Mercosul e Comunidade Europeia, o Brasil, entre esses membros, é que tem a maior jornada de trabalho. A jornada geralmente é de 35 a 40. O Brasil está com 44. Não há escala, poucos países têm escala 6 por 1. Então, nós precisamos dar luz a esses dados, essas informações, e a gente construir esta maioria no plenário da Câmara dos Deputados. E eu estou otimista com esta possibilidade, sim, de garantir o convencimento que a compensação é, com certeza, o ganho de produtividade. Caso contrário, setores que estão pedindo compensação precisam apresentarem, de fato, os dados dos impactos, né. Nós estamos querendo fazer uma política do ganha-ganha, né, nós queremos setores fortalecidos, como nós também queremos trabalhadores com dignidade e com saúde mental, com qualidade de vida. Então, é dentro dessa equação que nós vamos concluir no mérito. Maravilha, deputado. Agradeço demais sua participação aqui. Obrigada por topar conversar com Carta Capital sobre um tema tão importante para a classe trabalhadora. Boa sorte no seu projeto e até a próxima. Até a próxima. Eu que agradeço o convite.